Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigado a todos vocês por estarmos novamente, podemos estudar um pouco mais do ensinamento sagrado, Homem, Filho de Deus, esse ensinamento que a Seichonê nos traz. E hoje nós vamos tratar, nessa terça-feira, sobre um tema muito interessante, que são planos grandiosos, cuidados minuciosos. Nós vamos estudar esse tema que está aqui no livro 365 itens para alcançar o seu ideal, volume 1, tá bem? Então, prazer enorme estar com vocês novamente. É sempre muito bom poder estudar o ensinamento sagrado. Vamos lá então dividir um pouco desse estudo que nós faremos, né? A gente já fez e aí a gente vamos dividir com vocês, tá bem? Que aí nós aprenderemos um pouco mais desse ensinamento sagrado através desses momentos juntos aqui, tá ok? Então vamos lá estudar um pouco mais sobre este ensinamento. Para ter planos grandiosos, é necessário ter a certeza de que somos filhos de Deus, possuidores de todos os atributos de Deus, né? Ter certeza que essa natureza divina que habita o nosso ser está à nossa disposição, a grande natureza divina. Grande natureza divina tem a ver com planos grandiosos. E por que minuciosos? Porque você, para suportar a realização desse grande projeto, desse grande plano, né, você tem que ser meticuloso nas suas estratégias, ser minucioso nas ações, encercar todo o projeto para que ele se realize no tempo adequado, na forma adequada, com todo o tempo planejado para acontecer. Óbvio que em algum momento vai acontecer de dar uma escapada a alguma coisa sai do traçado. E aí você precisa retomar o projeto, precisa, nessa coisa de você estar pilotando, estar trabalhando, estar agindo, estar, né, na ação em cima dele, às vezes vai precisar corrigir a rota, né? Então é necessário ter muita
minuciosidade, muita meticulosidade para que as coisas aconteçam. Mas o principal de tudo é ter a certeza da sua consciência, da sua certeza, da sua condição de filho de Deus perfeito, maravilhoso. Ok? E aí eu pergunto, vocês aceitam isso? Quem já está na Seitione há algum tempo, com certeza já tem isso muito claro, muito firme dentro de si. E quem está chegando agora é essa consciência. Aconteça o que aconteceu, é passado. Se você achou em algum momento, Deus não quis, não foi bem assim, né? Deus não me abençoou, nada, esquece, isso é tudo besteira. Deus deseja que nós sejamos felizes, porque nós, de novo, a gente sempre repete isso, somos a magnânima criação de Deus, a sua mais sublime criação, possuidor de todos os atributos de Deus, todos, ok? E nessa consciência de que somos filhos de Deus, quando nós temos um desejo, quando a gente concebe na nossa mente um plano, um projeto grandioso, né, um sonho grandioso, ele está vindo por inspiração, Deus, Criador, eu, seu filho. Meu desejo é o desejo de filho de Deus. O desejo meu de filho de Deus é o desejo de Deus. Então está fadado a dar certo. Eu preciso trabalhar a mente, algumas convicções, deixar algumas coisas de lado, trabalhar a mente na direção certa, corrigir essa atitude mental para que a coisa aconteça da melhor maneira. Tá bem? Então vamos lá. No primeiro tópico aqui, na verdade nós vamos estudar o livro, esse tema está do tópico, no capítulo 4 do livro 365 dias, como a gente já falou, tá ok? Então está lá a natureza divina a ser despertada, está na página 117 do livro. Genericamente falando, a natureza divina do homem ainda está adormecida. Ou melhor, não é a natureza divina em si que está adormecida. Ela não se manifesta no plano fenomênico simplesmente porque a mente do homem não a conscientiza. Repetindo, não é a natureza divina em si que está adormecida. Ela não está adormecida. Ela não se manifesta porque nós ainda não nos conscientizamos dela, ok? Aí ele diz assim, a natureza divina do homem nunca se esconde e está transmitindo constantemente vibrações divinas. Mas ela não aparece no plano fenomênico quando o homem não procura sintonizar a sua mente com ela. Sintonizar. E aqui ele faz uma alusão ao rádio. Você para sintonizar um programa, você para ouvir uma música preferida em determinada estação, né, de FM, seja lá qual for, ou outra plataforma que você queira sintonizar, você precisa, se queira ouvir, você precisa sintonizar. Então você procura lá e aí você sintoniza. Por isso que ele diz aqui, conscientizar e sintonizar com as vibrações emanadas do Criador. E aí eu sintonizo com ela, com a minha conscientização de Filho de Deus perfeito, que é essa conscientização da natureza divina, aí ela vem e se manifesta. Ok? Por isso que ele diz aqui, assim, no livro, o grau, o Sagrado Mestre, né? O grau de evolução do homem, o grau de sua elevação espiritual, o nível de aperfeiçoamento do caráter, depende do grau de manifestação dessa natureza divina no plano fenomênico. A nossa evolução espiritual, o nosso caráter, as nossas convicções, elas demandam estar em sintonia com essa divina, né, natureza de Deus. É até meio pleonasmo falar divina natureza de Deus, mas é isso mesmo, a natureza de Deus, a natureza divina. Entendem como é que funciona a coisa? Já existe dentro de mim. Eu me conscientizo, eu desperto, eu me sintonizo. Aí eu tenho a minha evolução espiritual. Aí eu tenho a evolução do meu caráter. Aí eu tenho a evolução das minhas convicções. E a certeza de que sou capaz de realizar qualquer que seja o meu projeto. Em qualquer segmento que seja. Profissional, pessoal, social, financeiro, na empresa, seja lá qual for, dentro de casa, seja lá qual for. Eu me conscientizo, eu vou buscar harmonia. Eu me conscientizo, eu vou buscar o sucesso. Eu me conscientizo, eu vou buscar a evolução espiritual. A natureza divina que habita o meu ser está à minha disposição. Eu preciso manifestá-la.
A minha convicção, a minha fé vai jogar lá para fora. Eu jogando lá para fora, eu entro em sintonia com a orientação de Deus. Aí a coisa acontece. Tá bem? Por isso que ele escreve então aqui o grau de evolução, repetindo, do homem, o grau de sua evolução espiritual, o nível do aperfeiçoamento do caráter depende do grau de manifestação dessa natureza divina no plano fenomênico. A natureza divina não precisa ser adquirida através de vários treinamentos, ela é inata. Ou seja, você daqui para o seu destino, em direção ao seu destino, na estradinha, no caminho que você vai fazer, você não precisa sair e parar numa lojinha de conveniência e comprar isso, né? Essa natureza divina. Por quê? Porque ela é inata, ela já está aqui dentro. Se conscientize disso, aceite isso. E aí você deixe manifestar isso. E aí a gente vai entender mais à frente como é que a gente começa a trabalhar, tirar os encobrimentos, tirar as inseguranças, os medos e deixar a coisa aflorar. E ele escreve, então, não é polindo um caco de telha que se obtém o brilhante. Este possui brilho por natureza. Ou seja, nós possuímos um diamante bruto aqui dentro. Nós somos esse diamante bruto. A gente precisa dar uma polida nele. E cada vez que a gente vai dando uma polidinha, uma lixadinha, passando ali, né, dando uma lapidada, o nosso diamante vai ficando mais brilhante e mais valioso. Ao passo que um caco de telha não tem em si essa coisa, não tem essa natureza. O caco de telha é um caco de telha. O caco de telha não nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. Você é um diamante, como o mestre está colocado aqui. Ou seja, se nós fôssemos esse caco de telha, obviamente nem filho de Deus seríamos, né? Seríamos uma matéria sem o menor valor. Mas no nosso caso não, nós somos um ser espiritual, possuidores de todos os atributos divinos, possuidores de todas as qualidades e qualificações que Deus aporta no seu filho, né, concebe ao seu filho e o coloca ali, né, de forma que ele, de forma inata, deixe, se assim ele quiser, se ele trabalhar somente, se ele se conscientizar, botar para fora todos esses talentos, esses dons, essas capacidades. Ok? Aí na sequência o mestre pergunta, em que você acredita? Em que você acredita? E ele pergunta aqui, de novo, em que você acredita? O conteúdo da sua fé é a chave que decide o seu destino. O conteúdo da sua fé, naquilo que você acredita, é a chave do seu destino. Ele continua aqui escrevendo, quem acredita que será infeliz, assim realmente será. Há pessoas que dizem, nunca acreditei que ficaria infeliz, no entanto estou infeliz. Elas dizem isso com base apenas no consciente. Sabe? Mente consciente, mente inconsciente, aquela figura, né, clássica do iceberg, 5% consciente, 95% subconsciente. Ele coloca aqui, elas dizem isso com base apenas no consciente. Ah, não pensei que eu ia ficar infeliz e hoje me vejo infeliz. A convicção íntima sempre se manifesta nas atitudes e no aspecto externo da pessoa. Aquilo que você acredita, aquilo que realmente você carrega no seu subconsciente, se manifesta ao seu redor. E aí, então a gente tem que ter cuidado para entender que não adianta eu ficar falando uma coisa, se eu não tiver convicção nessa coisa, eu não consigo limpar o meu subconsciente, fica só na superfície. E quando fica só na superfície, eu não mudo. Eu falo que estou feliz, eu falo que eu acredito, mas eu não tenho convicção disso. Por isso que ele diz, a convicção íntima sempre se manifesta nas atitudes e no aspecto externo das pessoas. Logo, observando o seu aspecto externo, podemos descobrir o tipo e o grau da sua convicção. Aquilo que se mostra à minha frente é aquilo que eu carrego no meu subconsciente. Se não está de acordo com o que eu quero, mereço, aquilo então precisa ser mudado. Mas eu só mudo o externo através da mudança do meu subconsciente, da mudança da minha mente. Através de boas palavras, bons pensamentos, práticas, orações, boas leituras, tudo mais, eu consigo ir trabalhando e limpando sujeiras que estão lá no meu subconsciente, transformando a minha mente. E quando eu transformo a minha mente, a minha convicção vai se tornando cada vez mais
férrea, cada vez mais, né, durona, né? A minha convicção vai ficando cada vez mais convicta, e aí então as coisas vão se manifestando de forma exitosa ao meu redor. A harmonia se estabelece, o crescimento pessoal se estabelece, o crescimento, o desenvolvimento acadêmico se estabelece, como ele colocou no tópico anterior, o desenvolvimento do meu caráter se estabelece, a minha evolução espiritual se estabelece, e aí eu vou conseguindo fazer com que as coisas vão se manifestando de acordo com aquilo que um filho de Deus merece. E ele continua aqui, só fechando esse tópico, as pessoas cujo corpo é saudável possuem no subconsciente a convicção que diz, eu sou saudável. As pessoas cujas atitudes as levam à pobreza possuem no subconsciente a ideia, eu sou pobre. Entenderam? A pessoa cujo corpo é saudável possui no subconsciente a convicção que diz, eu sou saudável. E as pessoas cujas atitudes as levam à pobreza possuem no subconsciente a ideia, eu sou pobre. Você tem que trocar a ideia. Está tudo lá, no mesmo lugar. O positivo e o negativo. A tua convicção, a tua fé é que vai fazer com que aquilo se manifeste. E aí ele coloca, então, para corrigir isso, devemos primeiramente praticar a meditação Shinsokan e gravar no subconsciente a convicção, eu sou saudável, eu sou rico. Repita isso com frequência, repita. Está deitadinho na cama, o sono está demorando para vir, começa, sou feliz, sou sortudo, sou saudável, sou rico, sou bem-sucedido. Eu sou filho de Deus, sou feliz, sou sortudo, sou saudável, sou rico, sou bem-sucedido. É o que está aqui no livro. Começa a dizer isso e começa a praticar a meditação Shinsokan de forma, né, rotineira e diária na sua vida. Eu queria dividir com vocês uma coisa que a gente já viu numa palestra anterior sobre a questão da convicção e da força de vontade. Professor Katsumi Tokuhisa, que foi um grande, né, adepto e depois se tornou um grande divulgador, né, um grande candeeiro dentro do ensinamento do Seichonoye, ele que por formação, né, era médico ginecologista, né, ele escreve o seguinte aqui, em vez de pensar, quero fazer, pense, está na página 33 do livro Prosperidade está na mente. Ele escreve aqui, força de vontade e convicção. Tem aí uma coisa diferente da outra. Em vez de pensar, quero fazer, pense consigo fazer. Em vez de pensar, quero ser, pense, posso ser. Este é um trecho que está dos três das palavras de sabedoria contidas na verdade, que é o livro que a gente está estudando, né, dentro do ensinamento sagrado. Pensar, quero, é força de vontade, mas pensar, posso, é força da convicção. Muitas pessoas, apesar de se esforçarem em querer fazer, não atingem o objetivo e se consideram pessoas de fraca vontade. Assim pensam porque desconhecem o mecanismo mental. Por isso que ele escreve aqui, por mais que nos esforcemos tentando realizar algo com a nossa força de vontade, sem a convicção de que isso vai se realizar, não conseguiremos realizá-lo. Ele escreve aqui, trabalho como médico e vi muitos doentes que apesar de dizerem quero me curar e tentar diversos tratamentos, mantinham no fundamento pensamentos como minha doença é crônica, não ficarei bem. Ou não vou me curar porque essa doença é de nascença. Quem assim pensa não se cura, que é o que está no livro 365 itens. Está lá gravado no seu subconsciente. Se está gravado no seu subconsciente, ela vai botar para fora. E como é que eu vou limpar isso? Através de meditação Shinsokan e de colocar água limpa no local que tem água suja. Vai dar uma mexida, vai jogar para fora, vai dar alguns distúrbios, mas depois a água fica pura e limpa. Ou seja, precisa botar esse sentimento, esse pensamento errôneo, essa convicção errônea para fora. Troque a forma de você mostrar e botar sua convicção para fora. Por isso que ele coloca aqui, quando pensamos em realizar um desejo, precisamos de tudo ter a forte convicção de que esse desejo se concretizará com toda a certeza. Essa é a questão da fé. Fé é isso, é ter certeza. Não tem outro jeito. Fé é ter certeza. O teu projeto grandioso para acontecer, sair do zero para tomar forma, ele vai ter um monte de desafios aí no meio do caminho, um monte de nãos, algumas dificuldades, fornecedores, clientes, aporte financeiro, colaboradores, alguém desistindo, seja lá o que for. Se você não tiver uma forte convicção nisso, ele não se realiza. Porque você não supera os desafios. A mesma coisa com a sua saúde, a mesma coisa com a sua harmonia em casa, a mesma coisa com a sua formação acadêmica. Você vai ter provas, vai ter estudos, vai ter desafio, vai ficar a noite sem dormir, vai ter que se desafiar, vai ter que se entregar, se jogar de corpo e alma no negócio. E opa, eu sou filho de Deus, eu consigo.
eu consigo. E aí vai para frente. Por isso que ele coloca aqui, se não tivermos a convicção de que conseguiremos, nada se realizará, mesmo que tenhamos muita força de vontade. Ele coloca aqui, então, se desejamos ter boa sorte, devemos ter a convicção de que temos boa sorte. Com esta convicção, teremos sempre boa sorte, mesmo que sem nos esforçar muito, através da força de vontade. Ou seja, convicção é diferente de força de vontade. A força de vontade é importante, mas ela precisa ser somada à convicção. A força de vontade vai te fazer todo dia ir buscar algo mais. E a convicção é a certeza de que você, mesmo tendo alguns empecilhos, alguns imprevistos, no meio do caminho, ou mais próximo do êxito, mas você tem a certeza de que eu, através desse caminho, através dessas condições, através de tudo que está se colocando à minha frente, eu consigo superar esses desafios e mandar ver na realização do meu grandioso projeto. Tá bem? Então, para praticar a meditação Shinsokan, ele incita aqui, para que a gente pratique essa meditação Shinsokan, para limpar o subconsciente, para trabalhar a nossa convicção, botar coisas novas na nossa mente, através dessa convicção. Estou sendo redundante porque a palavra é essa, porque nós precisamos fazer algo que realmente vale a pena em nossa vida. Não ficar de vítima, não ficar, olha, não está dando, o momento não está certo, o governo não ajuda, o dólar está alto, as questões econômicas, a família não está, eu estou doente, eu estou meio desmotivado. Não, não, não. É convicção, convicção de filho de Deus. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Está lá, eu posso, eu mereço, eu consigo, vai que vai. Tá ok? Continuando então, um grandioso plano recolhe então um minucioso cuidado, que tem a ver com o nosso tema, que está na página 118. Não devemos ter pressa, o mestre que escreve aqui. A mente afobada pode fazer mal ao coração ou causar doenças nos órgãos respiratórios, tais como asma ou bronquite. Vivamos com calma, calma, ok? A vida é longa e tudo neste momento, tudo neste mundo fenomênico se desenvolve através de uma sequência cronológica. Não pensemos em colher um fruto antes do tempo. Aí ele até faz uma analogia, apesar de hoje, com essa evolução das questões das genéticas das frutas, das plantas, do aceleramento das plantações, da agricultura, do agronegócio, ele fala, tudo isso é bacana, mas nada como colher uma fruta e sorvê-la desde o momento que ela passou no processo natural de romper a semente, crescer, desenvolver, ficar madura, ser colhida, e aí a gente consumir essa fruta em todos os momentos dos procedimentos normais dela. Por isso que ele escreve aqui, tracemos um projeto bem grandioso e levemo-lo avante sem pressa, porém sem negligência, com passos firmes e perseverantes e com mente serena. O fato de você não ter pressa não significa que você vai ser letárgico. Não significa que você vai ficar, não vai dar valsa. Não, ao contrário. Ele precisa ter calma para ter passos firmes, como ele coloca aqui, sem negligência e perseverante, com a mente serena. Quando ele fala não ter pressa aqui, o sinônimo é mente serena. Tudo já deu certo. A ideia, a inspiração vai aparecer no momento certo. O colaborador vai aparecer no momento certo. Aquilo que está te consumindo, está levando um pouco mais de tempo, como é que eu resolvo isso? A hora que você serenamente, você tem um insight da coisa. Mente serena. Por isso que está lá no livreto Shinsokan, no livro Shinsokan, mantenha sempre o sentimento natural. O sentimento natural ele está alinhado com Deus. Alinhado com Deus as inspirações, as ideias, os colaboradores, o aporte, a sacada das coisas se manifestam. Por isso que ele escreve aqui que o projeto deve ser grandioso, porém, quando a ação não consegue acompanhar o sonho, é preferível irmos realizando passo a passo o que estiver ao nosso alcance. Com cálculos minuciosos e precisos, sem, no entanto, abandonar o sonho até que chegue o momento oportuno para realizá-lo. Não adianta imaginarmos um castelo no ar enquanto estamos caminhando com passos inseguros. Isso é legal que ele fala. O projeto deve ser grandioso, porém, quando a ação não consegue acompanhar o sonho,
Ou seja, o sonho está lá em cima, macro, enorme, mega, super power. E aqui com coisa ainda está indo, engatinhando, até porque em algum momento você está meio inseguro. Então ele fala assim, é preferível irmos realizando passo a passo o que estiver ao nosso alcance. Step by step. Vai firme, convicto de que acontece. E aí a coisa vai se manifestando. Okay? Sem abandonar o sonho até que chegue, né, o momento oportuno para realizá-lo. E daí ele escreve aqui, romper o ciclo vicioso da reação em cadeia. O que é isso? Muitas das vezes a gente fica agarrado no insucesso que foi lá atrás. Ou a gente fica agarrado no insucesso de alguém dos nossos antepassados, pais, avós, e aí de repente por algum motivo qualquer vem uma aflição e fala, vai acontecer comigo. Ou seja, você já teve a boa oportunidade de quebrar, vai de novo? Não. Entendeu? Então, essa coisa a gente vai entender agora como é que a gente interrompe esse círculo vicioso da reação em cadeia, né? Da reação em cadeia de forma negativa, né? Ele escreve aqui, o Sagrado Mestre escreve aqui na página 119. Ao mesmo tempo em que não devemos nos apressar, também não devemos nos preocupar ou nos inquietar com os acontecimentos futuros. O homem não vive sozinho. Ele sempre está protegido por Deus e orientado pela sua sabedoria, pois ele é filho de Deus. Nunca podemos nos esquecer disso. Somos filhos de Deus. Filho de Deus, herdeiro de todos os atributos de Deus. A gente sempre repete isso para ficar gravado. Sempre, sempre, sempre. Ok? Não fique inseguro. Não se ache sozinho. Estou com Deus. Como seu filho, estou abastecido, estou calçado de todos estou suportado por ideias, pela minha convicção, pela sabedoria de Deus, pelo amor de Deus, pela inspiração de Deus, pela alegria de Deus. Tudo de Deus está aqui. Lembra lá no começo? Lembra na primeira aula que está lá? A natureza divina ela é inata? Pois é. Por isso que começou, porque a gente tem que ter essa consciência. Começou com esse tema. Natureza divina, né, é inata em nosso ser e precisa ser despertada. Por isso que ele escreve aqui, o homem não vive sozinho, ele está sempre protegido por Deus e orientado pela sua sabedoria, pois ele é filho de Deus. Mas o homem, não obstante esteja recebendo as orientações divinas, não consegue captá-las quando não sintoniza a mente com a sabedoria de Deus. Lá vem a palavrinha de novo, sintonia. Para entrar em sintonia com a sabedoria de Deus, você tem que aceitar de uma vez por todas que você é um ser espiritual. Esse corpo, essa matéria, ela serve como veículo para a gente cumprir a nossa missão. Mas nós somos seres espirituais. Este corpo um dia perece, mas o espírito é eterno. E esse espírito que habita o nosso ser é o Filho de Deus. Está conectado com a grande vida universal que é Deus. Entendeu? Que Deus criou e jogou tudo aqui, né? Jogou não, deixou tudo à nossa disposição. Por isso, né, que ele escreve aqui, por isso fracassa de vez em quando e passa a se preocupar com o futuro, pensando que poderá fracassar novamente, assim como aconteceu algumas vezes, quando você não está com essa convicção. Por isso que ele coloca, mas o homem, não obstante seja recebendo as orientações divinas, não consegue captá-las quando não sintoniza a mente com a sabedoria de Deus. Por isso, então, ele fracassa de vez em quando e passa a se preocupar com o futuro. E aí ele coloca aqui, fica preso a coisas do passado, né? Ele se preocupa com o futuro porque fica preso a coisas que aconteceram no passado. E ele escreve então, e por ficar pensando que poderá acontecer algo mal, concretizar-se realmente o fato temido, concretiza-se realmente o fato temido, conforme a lei mental segundo a qual manifesta-se aquilo que foi mentalizado. Você fica agarrado no problema, você fica mentalizando, vai acontecer de novo. Eu não posso deixar acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Eu não posso deixar acontecer de novo. Se você já fracassou, quebrou, seja em relacionamento, seja no seu negócio, seja no seu empreendimento, seja, né, nos cursos, seja em pleitear aí a promoção na área que você trabalha, na empresa que você está lá como colaborador, você fica, de novo, outra vez? Não, não é assim que se funciona, né?
Eu tinha uma colega que participava, eu trabalhei em algumas multinacionais, numa delas, tinha uma colega nossa que sempre fazia questão de participar de tudo quanto era oportunidade de promoção, até transferência de departamento. E o nosso gerentão lá deixava ela participar. Aí a gente já sabia qual era o resultado disso, porque ela já tinha feito isso tantas vezes, e o bacana é que a gente, para provocar, a gente perguntava, e aí, deu certo? Ela falou, não deu. Mas eu já sabia. Se você já sabe que vai dar errado, para que você vai? E ela ainda vinha com desculpa, mas já era um joguinho de carta marcada. E isso ela fez 6, 7 vezes. Entendeu? E continuou no mesmo local. Ela tinha o desejo, aquela história do consciente, né? Tá lá, querendo, mas o sub tá lá. Você não vai, filha, você não tem jeito, você não consegue. Entendeu? Então, é isso tudo que você não pode acontecer. Você não pode entrar nessa vibe, você tem que mudar isso. A sua convicção tem que estar no positivo. Eu mereço, eu aceito, eu consigo, eu posso, eu consigo, eu posso. Então, para entrar nesse círculo virtuoso, você tem aqui a oração que o mestre está orientando aqui, que é a meditação Shinsokan. E durante a meditação Shinsokan, você vai colocar essa oração. Sou protegido e orientado por Deus, portanto nenhum mal pode me acontecer. E aí você então vai romper o círculo vicioso de fracassos e vai entrar no círculo virtuoso de sucesso, de êxito, de vitória. Tá ok? Aí o mestre na frente ele coloca a questão aqui do mão aberta, mão fechada. Aí ele, de novo, ele exorta com firmeza assim, abandone as ilusões da sua mente. O mundo que você está vendo é um mundo da imagem verdadeira, encoberto e tingido pelos seus pensamentos e sentimentos. O mundo que está aqui, ele está tingido, ou seja, ele é manifestação, ele está ali, né, se manifestando pelos nossos pensamentos e sentimentos. Portanto, se você quer melhorar o seu mundo, deve melhorar os seus pensamentos. Lembra? Pensamento. Para eu mudar o meu destino, eu tenho que mudar meu pensamento, que vai mudar a minha mente, que vai mudar o meu destino. Muda pensamentos, base de tudo. Muda as palavras, começa a usar boas palavras, como as orações que a gente já passou agora há pouco. Através dessas boas palavras, dessas orações, você começa a transformar o seu pensamento começa a buscar sempre novas orações, palavras, coisas que te motivam, que te jogam para cima, que aumentam, se é que existe essa expressão, né? Porque ou tem ou não tem, né? Essa coisa da sua convicção, né? Que vai fortalecendo cada vez mais a sua fé. Mudando o pensamento, muda a mente, muda o destino. Obviamente que muda para melhor se você colocar boas palavras, bons pensamentos, né? É assim que tem que fazer, por isso que você corrige a coisa. Então, na mão cheia não se pode acrescentar nada, somente com a mão aberta é que algo pode ser colocado. Lembra? Está na sutra, mão fechada, um ponto, aberta e infinito. Você, para pegar, você tem que ter a mão aberta. A mão fechada ou já a mão cheia com sentimento, com culpa, sentimentos negativos, culpa, mágoas, inveja, rancor, tudo aquilo que pode encher a sua mão com esses pensamentos negativos, olha o que vai pintar, o que você vai pegar. Por isso que o mestre fala, pegue o que é teu, o que não é teu, joga fora. Mágoa, ressentimento, inveja, ciúme, isso não é teu, joga fora. Deixa a sua mão aberta para pegar o que você merece. Alegria, sucesso, amor, êxito, realização. É tudo assim que a coisa, é sempre assim que a coisa funciona. Tá ok? Então, com isso que ele coloca aqui, a questão da mão aberta ou da mão fechada. O ideal não se realiza se ficarmos somente esperando sentados. Por que isso? Nesse tópico aqui que está escrito o tema somente esperar não basta, ele coloca aqui, o ideal não se realizará se ficarmos somente esperando sentados. Você tem que orar, você tem que mentalizar, você tem que corrigir a sua convicção, você tem que usar boas palavras, mas tem que agir. E aqui ele faz uma alusão, que chegou lá um rapaz, entrou num restaurante, ele já vê o povo sentado comendo, o que ele foi, o que ele achou? Ele não entendeu como é que funciona a coisa nesse primeiro momento, ele sentou e ficou esperando o garçom chegar, para lhe servir. Mas aí ele não entendia por que ninguém ia perguntar o que ele queria. Aí ele começou a perceber que quando ele entrou, tinha que fazer o seu pedido, pegar um ticket, e aí sim, a comida, né, a sua refeição chegava. Aí o garçom ia trazer, o garçom não via pegar o pedido, o garçom só via trazer o que ele lá atrás colocou na comanda e pegou lá no seu ticket. É isso que o mestre fala, não fique esperando, haja, vá de encontro, se jogue, né, como é colocado hoje pela galera, se joga, bota o cara para o sol e vai para cima.
Ninguém vai bater na tua porta. Ô filho, você quer ir pagar suas dívidas? Vem aí então, tá aí o seu dinheiro. Ô filho, você quer ser promovido? Bater na porta, vem aí que eu vou te promover. Não, você tem que caminhar, você tem que se empenhar, estudar, entregar 110, 120, 130%, você tem que fazer isso. O que a gente sempre costuma falar nas nossas palestras. E para atrair isso, você precisa ir de encontro. Porque aí você indo de encontro, você sintoniza, e aí as oportunidades vêm. Ok? Continuando lá, vamos ali então com ocorrendo uma revolução espiritual, transforma-se o ambiente. Olha que isso é interessantíssimo. Vamos até levar um tempinho a mais aí para trabalhar nesse texto aqui. Ocorrendo uma revolução espiritual, transforma-se o ambiente. Mestre escreve: há religiões que menosprezam a felicidade terrena e prometem o paraíso após a morte. Mas o homem é uma vida. Não é após a morte, é agora. Que vive através do passado, presente e futuro. E se ele pode obter a felicidade no futuro, deve poder obtê-la também agora nessa vida. Se você pode tê-la após a morte, não, faz agora. Por isso que ele escreve aqui, né, que o homem vive através do passado, presente e futuro. E aí ele escreve aqui ainda, isso porque o ambiente do homem é uma projeção da sua mente no plano objetivo. Aqui agora, já, objetivamente, está aqui, é isso. Mas isso, então, é resultado do que eu tinha pensado até hoje. Para eu ter um resultado melhor, eu tenho que mudar os meus pensamentos e viver intensamente o meu agora. É agora que eu mudo. Ah, amanhã, quando eu acordar, eu vou tomar a decisão. Não, filho, é agora. É agora, esse exato momento. Quando você comunica para o universo agora o que você deseja de forma sincera, lembra? O teu desejo sincero é o desejo de Deus. É o desejo de Deus. Então, quando você determina agora, você já comunica para o universo começa a trabalhar para realizar aquilo que você deseja. Por isso que ele escreve aqui, se você adota uma religião e não consegue a felicidade ou não ocorre nenhuma melhora no seu lar, no seu empreendimento, na sua saúde e no seu estado de ânimo, podemos dizer que a sua fé está errada em algum ponto. Você está entendendo a coisa errada e está jogando a tua fé em algum ponto errado. Ele coloca aqui, nem sempre o erro está na religião em si. Pode estar errado o seu modo de entender a sua religião. Pode ser que você não tenha assimilado suficientemente os ensinamentos. E o legal é que ele fala aqui, ele não fala da Seichonoye, ele fala da sua religião. Por quê? Porque a Seichonoye é uma religião que abarca todas as outras. A Seichonoye acredita que, na essência, todas as religiões levam a Deus. Por isso começa aqui, não fala a minha religião, né? Ele não fala da religião Seichonoye, ele fala da religião. Por quê? Porque esta é uma literatura que pode ser absorvida por qualquer adepto de qualquer outra religião. E aí o mestre escreve aqui, o certo é que não ocorreu uma revolução na sua mente, por isso que a sua fé está no local errado. O ensinamento não está errado, a sua fé é que está no local errado. E ele escreve aqui, quando se adquire a verdadeira fé, ocorre necessariamente uma revolução espiritual na pessoa. Ocorrendo uma revolução espiritual, ocorre infalivelmente uma revolução na sua vida prática. Revolução espiritual, nós somos seres espirituais. Qual é a nossa primeira missão nessa vida? Crescer e desenvolver espiritualmente. Quando nós conseguimos isso, o nosso entorno, o fenômeno que se manifesta à minha frente, também se revoluciona. Quando eu entendo que eu sou um ser espiritual e revoluciono o meu espírito, direcionando a luz, botando minha fé no local certo, nas coisas corretas, o meu entorno, o meu fenômeno se manifesta também de forma exitosa. Essa revolução material também acontece. Primeiro, a revolução interna, questão espiritual. E aí vai manifestar no externo. E aí por isso que ele escreve, então, não devemos reconhecer a existência do mal. Só Deus é a realidade, só Ele é a força que existe realmente. Não existe força que possa contrariar Deus. Não existe força que possa contrariar Deus. Aquilo que denominamos mal não é a existência real, a concretização da imagem errônea que a nossa mente projetou. Lembra atrás? Fé colocada no local errado, entendimento do ensinamento errado, é isso. Corrigindo tudo isso, a gente vai entender então que o mal não é existência real, que só existe o bem, só existe Deus e o que vem de Deus. Como Deus é amor, Deus é bem, Deus é sabedoria infinita, riqueza infinita, provisão infinita, amor, alegria, sabedoria, né? Tudo que é as benesses de Deus, a criação magnânima de Deus,
A gente entende isso, aceita isso, isso tudo se manifesta em nossa vida. Por isso que ele escreve aqui, Deus é bem, é perfeição, é harmonia, logo nada existe além do bem, nada existe além da perfeição e nada existe além da harmonia. Não devemos reconhecer o mal, que na verdade não existe. Não devemos atribuir a existência real com palavras como. E aí muitos de nós já falamos isso em algum momento, né? Alguns ainda podem estar falando isso. É por causa da idade que eu não consigo. É a minha constituição física que é frágil, por isso que eu vivo doente. É o mau tempo, é a falta de vitamina, é a falta de dinheiro, é a falta de oportunidade, é a falta de estudos. Isso tudo não existe. O contrário disso é que existe. Tá bem? Continuando aqui. Transformando-se a causa, transforma-se o efeito. O homem é uma existência espiritual e determina o seu destino materializando no seu corpo carnal e no seu ambiente as vibrações dessa sua essência espiritual. Se você ainda não entendeu, eu vou repetir devagarinho. O homem é uma existência espiritual e determina o seu destino, materializando no seu corpo carnal e no seu ambiente as vibrações de sua essência espiritual. Somos seres espirituais. Quando a gente entende isso, e aí a gente começa a dar demanda para o nosso destino ser exitoso, bem-sucedido, alegre, saudável, harmônico. E isso tudo vai materializando o nosso corpo e a nossa volta. Nas coisas que a gente está empenhando, o nosso sonho grandioso, né? E trabalhando de forma minuciosa os critérios, os detalhes para a realização desse desejo grandioso. Muito bem? E aí o mestre fala sobre, ainda nesse tópico, transformando-se a causa, transforma-se o efeito, ele trabalha no pensamento. O que ele escreve? O pensamento é uma espécie de energia que atrai os elementos necessários para ser concretizado e dessa forma ele traça o destino do homem. O pensamento é a causa, o destino é o efeito. O pensamento é a causa, o destino é o efeito. De hoje em diante não pense mais em fracasso, não pense mais em não deu certo, não pense mais em não consigo, não pense mais eu não nasci para isso. Não pense mais nessa vida, eu já entreguei, não consigo mudar mais nada. Para. Isso não é digno de um filho de Deus, não faça isso. Cuide de você, cuide da sua evolução espiritual. Relaxe, sossega. Como costumo brincar, volta 4 casinhas no teu jogo. Respira, começa, pratica, intensifica a oração, intensifica as palavras positivas, mude a frequência do seu pensamento. Só coisas boas virão, só coisas boas virão, só coisas boas virão. E aí a coisa vai acontecer. O pensamento então é a causa, o destino é o efeito. Enquanto não ocorrer mudança na mente, continuarão a aparecer no corpo do homem ou ao seu redor fenômenos idênticos aos anteriores e não ocorrerá nenhuma mudança em sua vida. Enquanto não ocorrer mudança na mente, as coisas vão continuar acontecendo. Doença, fracasso, falta de grana, repetindo, não promoção, desarmonia. Você vai casar 10 vezes e não vai conseguir ficar feliz. Ou seja, você vai repetir padrão. Você vai repetindo padrão. Por isso que ele fala, quando você não muda, você não troca a frequência da sua sintonia para atrair coisas boas. Se o ambiente, a situação... se o ambiente ou a situação ou o estado em que você se encontra atualmente não é do seu agrado, mude o seu pensamento. Mudando a causa, o efeito será diferente. Muda a causa, que é o pensamento, e o resultado, o efeito será diferente. Tá bem? Vamos lá então, por uma diquinha antes de você começar o seu trabalho, para você mudar. Lembra? Trabalhando a mudança, a convicção, fé, sintonia, mudando os pensamentos. Então o mestre escreve aqui antes de se concentrar no trabalho. Tem gente que não consegue, né?
Então aqui o mestre dá umas dicas muito bacanas. Aquele que não consegue praticar direito a meditação Shinsokan está na página 129 do livro. Deve antes ler algumas páginas da Verdade da Vida, ou Convite à Felicidade, ou da Verdade, ou qualquer outro livro da Seichono, a fim de concentrar o pensamento unicamente em Deus, lembrando-se do quanto Ele é maravilhoso e afastando da mente todas as preocupações decorrentes do trabalho dos negócios. Antes, se você está aflito, está inseguro, está angustiado, joga tudo fora, relaxa, senta no lugar, leia algumas páginas de um livro da Seichono, alguma literatura da Seichono, e aí você já começa a direcionar a sua mente. Aí depois você vai para a sua prática da sua oração. Por isso que ele coloca aqui, ler esses livros da Seichono, a fim de concentrar o pensamento unicamente em Deus, lembrando-se de quanto Ele é maravilhoso e afastando da mente todas as preocupações decorrentes dos trabalhos e dos negócios. Se você está aflito, se alguma coisa está te afligindo, está com algum pensamento negativo, joga ele fora, leia alguns livros e aí então depois, lê algumas páginas, livros, lê algumas páginas, aí depois você entra na meditação propriamente dita. Por isso que ele escreve aqui, é bom concentrar-se no trabalho, mas negligenciando a prática da meditação Shinsokan e trabalhando afobadamente, orientado apenas pela inteligência do pequeno eu, da sua aflição, das suas angústias que estão ali te incomodando, boleto está vencendo, não tem a grana, é o tal do deadline, você não consegue entregar o projeto, a ideia não vem, você está lá aflito, te consumindo, a aflição te consumindo, você relaxa, leia alguns livros, aí pratica a meditação Shinsokan para aí o seu trabalho render mais. Por isso que ele escreve aqui, então, repetindo, é bom concentrar-se no trabalho, mas negligenciando a prática da meditação Shinsokan e trabalhando afobadamente, orientado apenas pela inteligência do pequeno eu, não obterá bom resultado e poderá até fracassar. Praticar a meditação Shinsokan, invocar a sabedoria divina e trabalhar segundo a orientação de Deus, à primeira vista pode parecer perda de tempo e atraso do trabalho. Porém, como as ideias concebidas após a prática da meditação Shinsokan, são provenientes da sabedoria divina, todas as suas iniciativas atingirão o alvo e serão obtidos excelentes resultados. Você preparando a sua mente para começar o seu trabalho, mesmo que no primeiro momento isso invada um pouquinho o teu horário comercial, o teu horário de produção fenomênica, você está preparando a tua mente. Preparou a mente, as coisas vão vir de forma mais harmônica. E você vai entender e começar a perceber que o trabalho começa a render mais. Então, chegue mais cedo ao trabalho, faça a sua meditação Shinsokan, a sua oração, ou já faça de casa, e da casa, depois da meditação Shinsokan, de casa até o trabalho, já vão pintando ideias, já vão tendo insights, vai anotando as coisas, e a hora que você chegar no seu trabalho, execute a coisa. E se por algum motivo saiu na correria, chegue no trabalho serenamente e pratique a meditação Shinsokan. Mas lá, hoje em dia a gente consegue fazer isso em casa, porque muitos de nós ainda estamos em home office, essa coisa toda, Mas você procure sempre arrumar um jeito, alguns momentos, de você fazer as tuas práticas meditativas para você entrar em harmonia com a orientação, sabedoria de Deus, e aí as coisas acontecem. O último tópico do nosso estudo de hoje, nós vamos trabalhar o não devemos nos deixar levar pelas emoções. Não devemos nos deixar levar pelas emoções. As emoções devem ser controladas pela nossa razão. Se agirmos motivados pela explosão das emoções, causaremos aborrecimento e infortúnios ao próximo e a nós mesmos. Repetindo. Não devemos nos deixar levar pelas emoções. As emoções devem ser controladas pela nossa razão, equilíbrio, sabedoria de Filho de Deus. Se agirmos movidos pela explosão das emoções, causaremos aborrecimentos e infortúnios ao próximo e a nós mesmos. Ele escreve, ficar remoendo tristeza e ao mesmo tempo envenenar aos poucos o nosso próprio organismo, nós vamos ficar envenenando o nosso organismo, remoendo tristeza, se a gente ficar agarrado nesses sentimentos. Então ele escreve, aquele que fica remoendo a tristeza desgasta a vida, desperdiça o tempo e enfraquece a força espiritual, cobrindo-a com trevas mentais. Aquele que fica remoendo a tristeza desgasta a vida, desperdiça o tempo
enfraquece a força espiritual, cobrindo-a com trevas mentais. Então, aquela coisa, não assine nada nem eufórico demais e nem depressivo demais. Não entre na vibe de quem está te provocando e querendo discutir para tirar você do seu equilíbrio. Você acaba caindo nessa armadilha, escorregando nessa casquinha de banana, e você vai acabar falando coisas que vai magoar a pessoa, apesar de ela estar provocando, ela vai se magoar, e você vai também se magoar. E aí você vai ficar arrependido, e em algum momento você fala, pô, devia ter ficado quieto, devia ter esperado mais, devia ter respirado mais. Isso é um mantra que ultimamente eu venho falando. Qualquer situação que você se coloca que não está de acordo com aquilo que você sente de harmonia, respira. A vida de Deus flui, para o meu interior flui, segura um pouquinho. Pela infinita força fica em Deus, sou preenchido, sou ficado, e solta lentamente. Inspira, segura, solta, acalma a mente, acalma o coração. Se for preciso virar as costas, vira e deixa a outra pessoa falar sozinha. Eu tenho um cliente que de vez em quando eu faço para ele, ele fala, mas eu não tenho sangue de barata. Então tá, então você vai viver como barata mesmo. Né? E vai ser pisado pelo destino ruim. Ainda mais que ele vivia lá em desarmonia, né? Já em negociação de separação de bens, essas coisas todas. E eu ia visitá-lo, ele reclamava da esposa, reclamava dos filhos e tal, e blá blá blá. E a vida dele embicando, a vida comercial, né? A vida financeira. Então, respira, não retruca, não fala nada, porque no calor a gente fala e depois a gente se arrepende. Por isso que o mestre fala aqui, aquele que fica remoendo a tristeza desgasta a vida, desperdiça o tempo e enfraquece a força espiritual, cobrindo com trevas mentais. Se o nosso primeiro objetivo na vida é crescer e desenvolver espiritualmente, quando ele fala que enfraquece a força espiritual, nós já estamos jogando no lixo a nossa vida. E é tudo que você não precisa. Jogar no lixo a tua vida. Tá bem? Por isso que ele escreve aqui, não importa onde estejamos agora, o que decide o nosso futuro é a direção que tomamos agora. Não importa onde estejamos agora, o que decide o nosso futuro é a direção que tomamos agora. Se ficarmos remoendo a tristeza, estaremos dirigindo o nosso destino para o lado da tristeza. É inteligente aquele que evita o tal procedimento. É inteligente aquele que evita o tal procedimento. As emoções presas à tristeza do passado impedem o progresso da alma. Olha o quanto é importante você não entrar nessa loucura, nessa neura, né, dos pensamentos negativos e remoendo tristezas. As emoções presas à tristeza do passado impedem o progresso da alma. Essa atitude diminui o vigor da vida e provoca o envelhecimento. Então, só para a gente concluir, é inteligente aquele que evita tal procedimento. As emoções presas à tristeza do passado impedem o progresso da alma. E essa atitude diminui o vigor da vida e provoca o envelhecimento. Então, para você não envelhecer precocemente e nem perder o vigor do seu espírito, mantenha sempre pensamentos alegres. Respira, saia da vibração negativa da outra pessoa, ou do departamento, ou da hora que você está, daquela conversa, né? E hoje em dia é muito comum isso. A gente liga a TV e vê um monte de coisa, a gente só vê, né, situações desagradáveis. Então, por favor, né, mude essa sintonia. Então, vamos lá, só para a gente repetir um pouquinho, rever, na verdade, o que a gente viu, né, nesse nosso estudo de hoje. Primeiro, a gente falou sobre a natureza divina ser despertada. Segundo, em que você acredita. Terceiro, um grandioso plano requer, né, minucioso cuidado. Romper o círculo vicioso da reação em cadeia e entrar no círculo virtuoso de êxitos, obviamente, né? Mão aberta para você pegar, mão cheia te repele. Somente esperar não basta. Haja. Ocorrendo uma revolução espiritual, transforma-se o ambiente. Não devemos reconhecer a existência do mal, transformando-se a causa, transforma o efeito. Lembra? Pensamento e a coisa que acontece. Antes de se concentrar no trabalho, serenamente, faça o Toshin Sokan, entre em sintonia com a sabedoria de Deus, para te dar coragem, ânimos, né? Boas ideias. E não devemos, então, nos deixar levar pelas emoções. Assim, então, eu encerro esse primeiro nosso bate-papo, primeira parte do nosso estudo de hoje, e daqui a pouco, então, a gente retorna
para a realização da oração que nós vamos trabalhar. Nós vamos utilizar esse livro, Minhas Orações. Muito obrigado nessa primeira parte. Já já a gente retorna para a nossa oração. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Vamos agora para a nossa oração, para que nós encerremos, então, a nossa atividade de hoje, o nosso estudo de hoje, de forma harmoniosa, com os bons pensamentos, boas palavras, para que a coisa realmente flua de acordo com a vontade de Deus em nossa vida. Nós vamos realizar a oração ao iniciar o trabalho. Está no livro Minhas Orações, página 166. Agora, nesse primeiro momento, tem um trecho onde se explica o porquê da oração. Aí, a hora que chegar a oração, peço para que vocês entrem em posição de oração, ou serenem a mente, fechem os olhos, para que a gente consiga realizar a oração, então, tá bem? O mestre explica o seguinte no começo aqui. O termo trabalhar em japonês, hataraku, significa dar conforto ao próximo. O homem nasceu para proporcionar bem-estar às pessoas que estão à sua volta. Para poder trabalhar bem, ore da seguinte forma. Então agora, por favor, quem puder, fique em posição de oração, mente serena, respiração tranquila, coração tranquilo. Quem ainda não comunga da Seichonoye, do ensinamento sagrado Seichonoye, feche os olhos, fique numa posição confortável, também com uma respiração tranquila, e vamos mentalizar a oração. Meu trabalho é uma oração que beneficia a minha família e toda a humanidade. O trabalho é oração, orar é trabalhar. Agradeço ao meu trabalho, através do qual manifesto a glória de Deus. Torna-me cada dia mais amável e atencioso. Já perdi o hábito de deixar objetos em desordem. Neste momento, coloco em perfeita ordem tudo que está à minha frente. Dedico toda a minha vida a este lugar, por isso meu trabalho rende. O trabalho que tenho diante de mim não é meu. É trabalho de Deus, é Deus que o realiza através de mim. Muito obrigado, assim encerro a oração, por favor fiquem à vontade. Agradeço a participação de vocês, a atenção, a audiência de todos, muito obrigado. Saúde e sucesso sempre. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.